Que estar noiva é um momento lindo e muito especial na vida da mulher, isso todos nós sabemos, né? Mas o que muitas noivas não sabem, muitas mulheres ainda não sabem, é que pode vir a ter uma tensão pré-casamento, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as emoções, como lidar com as emoções na organização do casamento. E para isso eu estou aqui com a Andrea Ritter, cerimonialista. É uma honra estar com você aqui hoje e com todas as noivas que estão nos assistindo. E eu tenho certeza que esse tema vai falar com muitas noivas, né? Claro, esse tema fala não só com as noivas, mas com todas nós, principalmente mulheres. Andrea, você está há quanto tempo no mercado? Dani, estou com 10 anos, quase completando 11 anos trabalhando nesse mercado de cerimonialista, que é uma idealizadora, uma realizadora de sonhos, né, de casamentos e trabalhando com várias famílias nessa união tão linda que é casar, unir duas famílias, né, duas pessoas. E você que já está há tanto tempo no mercado, já está acostumada a lidar com isso, o que gera essa ansiedade, essa tensão toda? O que você pode colocar aí que a gente pode pontuar para as noivas? Nossa, Dani, são tantas coisas, porque a gente trabalha com pessoas diferentes, que têm expectativas diferentes. De repente a gente se vê lidando com uma noiva ansiosa. Às vezes a noiva não é ansiosa, mas a mãe é ansiosa, né? Existe todo esse contexto. E o que é ansiedade? Ansiedade nada mais é do que uma preocupação excessiva, às vezes irreal, de algo que ainda não vai acontecer e possivelmente nunca vai acontecer. Mas na cabeça delas já está... Então aquilo começa a maquinar, aquilo começa a funcionar, normalmente é gerado por inseguranças, né? Vai criando uma situação onde o profissional do cerimonialista precisa entrar às vezes e acalmar a noiva, explicar. Quando a noiva tem um bom profissional trabalhando junto com ela, consegue trazer assim a segurança, consegue trazer essa tranquilidade que a noiva precisa. E muitas vezes não tem algo assim, é igual você falou, não tem algo aparente, né? É simplesmente aquele medo, muitas vezes é um momento que você está preocupado com muitas coisas, são muitas decisões importantes. Sim. Né? São muitas opiniões, as pessoas querem dar as suas opiniões. Como lidar com isso também? Porque tem noiva que reclama que o noivo não quer saber muito sobre o casamento, não quer dar muita opinião e elas querem conversar. Por outro lado, o noivo já reclama que a noiva só fala sobre isso. Então, e você? Como que fica tudo Precisa isso? de um equilíbrio, né? Verdade. Precisa de um equilíbrio. Quando ela começa a trabalhar as coisas do casamento, ela foca nisso. Ela começa a falar só nesse assunto, com as amigas, com o noivo. E de repente, os homens, eles têm outro foco. Eles conseguem viver uma outra vida paralela ao casamento, porque a vida da noiva se torna casamento, né? E começa a surgir os conflitos, porque ela sente que existe um peso maior para ela na organização. Isso eu estou dizendo da maioria das noivas, mas existem exceções onde o noivo está muito presente, onde o noivo é muito participativo, né? Isso é bacana, eles dividem esse momento, porque esse momento é único, ele não vai acontecer novamente. Mas a maioria dos homens, eles não entendem assim, eles falam, não, meu bem, o que você resolver para mim está ótimo. E ela sente como se ele não desse importância ao grande fato que é o casamento, o preparativo do casamento. E na verdade, por outro lado, ele começa a ficar um pouco estressado, porque ele já não tem mais aquela noiva, namorada com quem ele saía e ele namorava de fato, né? Agora o assunto é só casamento, é só casamento, é só casamento. Precisa resolver isso, precisa resolver aquilo. E ele fala, onde é que está a minha namorada? Eu quero namorar, eu quero ter um momento com ela. Então assim, eu acho que precisa ter um equilíbrio. Existem momentos que você tem que sentar com o seu noivo e falar, agora vamos falar sobre o casamento. Vamos resolver algumas coisas pendentes, vamos fazer algumas pontuações, vamos caminhar em algumas coisas. E hoje não.
hoje nós vamos só curtir a dois, nós vamos sair, está proibido o assunto, porque isso vai trazendo esse equilíbrio que o casal precisa, e eles vão conseguindo caminhar juntos nisso. E quando a noiva, ela pede essa opinião do noivo, ela quer que ele esteja presente, mas nunca acata as opiniões que ele dá. Eu vejo que isso gera um pouquinho de estresse entre os noivos. Sim, gera um estresse, porque ao mesmo tempo que ela quer trazê-lo para esse contexto de decisão, ela já tem muito em mente o que ela quer. Então ela pergunta, o que você acha disso? Se a gente fizer assim e tal, ele fala, não, eu imagino assim. Aí a hora que ela olha e fala, não, desse jeito não. E ali começa uma certa situação, um certo conflito, e quando eu estou presente eu espero um pouquinho, eu vejo se eles conseguem se ajeitar, senão às vezes eu entro e falo, não, deixa eu ajudar vocês, vamos talvez caminhar por dessa forma, né? Mas assim, é importante estar junto, é importante ouvir. Então traz o noivo para perto. O casamento é dos dois. Então, o primeiro choque, Dani, eu acho assim, de tentar ser que o casamento traz essa proposta de duas pessoas se unirem, é esse choque de começar a tomar decisões em acordo, em andar juntos, né? Então, onde começam às vezes a surgir os conflitos, porque um pensa de um jeito, outro pensa de outro, mas são duas pessoas que têm que unir os pensamentos e decidir qual caminho vão trilhar. É interessante o que você falou, porque muitas vezes os noivos eles não dão muito palpite, eles não querem dar muito palpite, mas eles também têm uma expectativa. É muito interessante, eles têm, principalmente hoje que o noivo ele está assumindo muita coisa, sim, ele quer falar mais, a gente sente isso, mas tem alguns que se calam, mas ficam depois com essa sensação. Sim, né? Sim. E noiva, preste atenção, quando ele disser alguma coisa, pontue, porque eles dizem pouco. É verdade. Mas quando dizem algo que realmente é importante para eles, pontuem, abra mão, mesmo que não seja aquilo que você pensou, abra mão. Tantas coisas você já vai fazendo conforme o seu sonho, o seu desejo, abra mão, traz ele para junto e começa também a moldar esse casamento com o jeito e a cara dele e aquilo que ele deseja. E a gente falou muito sobre o casal, mas e como lidar com os pais e com os sogros, né? Com a sogra, com o sogro, com a mãe, com o pai, porque em alguns momentos eles não deixam o casal resolver e tudo, mas tem algumas mães que sonham muito com aquele momento. Né? Tem sim. E aí às vezes acaba dando muita opinião e a noiva, como lidar com isso assim? Bom, eu penso que isso é muito importante logo quando o casal decide ficar noivo e se casar. Eu acho que é muito importante reunir as duas famílias. Uma coisa informal, de repente um almoço, um jantarzinho, mas traz os pais do noivo, os pais da noiva e os noivos sentarem juntos e começarem a conversar sobre esse casamento. Ali naquele momento é onde todos vão falar as suas expectativas, ali onde vão definir a quantidade de convidados, qual o orçamento possível para fazer esse casamento, quem vai pagar o quê, que isso é uma grande confusão. Então, quando as coisas ficam muito esclarecidas logo no início, evita um grande estresse pela frente. Conversem abertamente, sabe? Porque aquilo que não é conversado, mais na frente, se torna um problema. Isso é verdade. Inclusive, no vídeo que eu postei semana passada, eu falei um pouquinho sobre isso. O quanto é importante essa conversa inicial, né? Eu dei algumas dicas para as noivas e acabei falando só um pouquinho sobre isso. Essa conversa, ela pode excluir muito estresse lá na frente. Sim. E agora, em relação ao orçamento. Como que funciona? Como que é esse choque? Eu acredito, né, que a noiva, ela, quando nessa primeira conversa entre os noivos e entre os pais, eles estipulam ali um orçamento. Como é o choque de realidade quando elas começam a perceber que as coisas são um pouco mais caras do que eles imaginavam? Eu acredito que isso acontece muito. Como que é esse choque?
Então, a noiva, ela tem um sonho, um projeto, e isso é coerente, isso é necessário, mas ela tem uma realidade financeira. E ela sai para a rua em busca dos sonhos, né? E ela começa a ter contato com os fornecedores e ela começa a ver o quanto custa o sonho. E às vezes esse sonho custa mais do que ela tem em mãos. Isso é difícil para ela, né? Porque ela vai ter que adaptar o sonho dela à realidade financeira, ou ela vai ter que expandir esse orçamento para manter o sonho. E às vezes é onde começa a questão da ansiedade, do estresse, né? Alguns casais começam a se endividar, não fazem as contas exatamente e vão gastando, e depois percebem que gastaram mais do que podiam. Isso gera ansiedade, porque conta para pagar é uma coisa que traz até discórdia entre o casal, é uma tensão. Então é preciso adequar esse sonho à realidade, é preciso adequar esse orçamento àquilo que se quer fazer, né? Isso é feito logo no começo. Isso não é fácil para elas, principalmente para eles não. Para eles é tranquilo. Bom, não dá desse jeito, a gente faz desse jeito, né? E eles precisam entender que não tem quem é certo ou errado. Existem personalidades diferentes. O homem é diferente da mulher. Então a mulher precisa entender que ele tem esse pensamento que de qualquer forma tá bom, se não deu assim tá ótimo. E ele precisa entender que para ela é importante que seja daquela forma que ela sonhou, né? Então voltando ao que a gente estava falando, precisa entrar num acordo, precisa alguém se dedicar, alguém se dedicar. Às vezes ele aumenta o orçamento um pouquinho, às vezes ela mexe um pouquinho nesse sonho e junto vão conseguindo fazer. Todos conseguem. Uma coisa que pode atrapalhar muito é o perfeccionismo, né? O perfeccionismo da noiva em relação à organização, tudo sair muito perfeito, Sim. nos mínimos detalhes, como ela está querendo. E o noivo já não tem muito isso. Sim. O perfeccionismo é aquela necessidade de fazer todas as coisas com uma perfeição assim extrema, né? E isso é complicado, porque normalmente as pessoas perfeccionistas, elas tendem a querer ter o controle nas mãos de tudo. E isso é difícil, não tem como. E sobrecarrega demais. E a noiva começa a entrar numa paranoia e ela vai ficando louca com aquilo, porque ela percebe que ela não consegue todas as coisas, ela não consegue manter o controle de todas as coisas, né? Eu acho que é válido a gente querer um casamento onde todas as coisas estão no seu lugar, todas as coisas acontecem de uma forma tranquila, bonita, organizada, né? Eu acho que a noiva, quando ela é mais tranquila e ela descansa na mão dos profissionais, é tão mais fácil trabalhar. A gente consegue trabalhar, as coisas vão acontecendo, vão fluindo. Quando a noiva é mais perfeccionista, fica muito em cima, assim, de uma forma... Às vezes tem, por exemplo, decoradores que falam, gente, eu não sei se vou conseguir fazer o trabalho dessa Deixa noiva. todo mundo tenso, né? Todo mundo preocupado. Todo mundo tenso. Precisa ter uma tranquilidade, ela precisa fazer o papel dela. Qual é o papel dela? Se organizar, planejar, contratar bons profissionais. Confiar nos profissionais que você escolheu, né? E descansar. Outra coisa que eu percebo que influencia muito no emocional, na ansiedade, nessa tensão pré-casamento, são duas coisas, dois pontos que eu acho interessante a gente citar. A organização da casa também, né? Porque tem muitas noivas que vão construir a casa, ou que vão mudar para o apartamento, então tem toda essa estrutura da casa, né, que elas têm que preocupar. E um outro ponto que eu acho interessante a gente colocar também é das noivas que não tem tempo no trabalho. Uma noivinha minha mesmo, ela viajava muito, ela trabalhava com dança, uma CIA de dança, e ela viajava demais, assim, coitada. Então, assim, acabou que muita coisa foi deixando
para perto do casamento. Então, assim, eu vejo que gera um pouco de estresse, às vezes, essa conciliação entre o trabalho e a organização do casamento. Nesse momento, vale confiar muito no cerimonialista, né? Vale sim. Eu tenho percebido que as noivas hoje estão casando numa época da vida dela onde elas estão, ou elas estão formando, ou elas estão terminando um mestrado, e aí eles acabaram de comprar um apartamento e começaram a reforma desse apartamento e começaram a organizar um casamento. Então, ao mesmo tempo, essas noivas trabalham. Então elas trabalham, elas estudam, elas estão escolhendo revestimento e cor de tinta e tecido, elas estão olhando o casamento. Não é fácil. É muita coisa. É muita coisa. Então ela precisa de ajuda profissional, porque essa ajuda vai trazer o benefício da tranquilidade. Ela vai saber que ela tem alguém para dividir, que vai ampará-la, que vai conduzi-la em tudo que ela precisa fazer. Então é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo na vida do casal, né? Tanto o trabalho, tudo isso que a gente falou, gera assim um pouco de ansiedade, de estresse. Mas como que a noiva pode fazer? Quais as dicas que você dá para a noiva manter o equilíbrio, conseguindo controlar a ansiedade, conseguindo controlar as emoções? Sim. Bom, eu penso que a melhor coisa é você fazer um planejamento. Então, noiva, faça um planejamento. Você vai casar daqui a um ano, você vai planejar como vai ser seu ano seguinte. Depois desse planejamento, aliado a ele, você precisa ter uma agenda. Você tem que ter uma agenda semanal daquilo que você precisa resolver na semana e uma agenda diária, porque isso vai te tirar estresse. Você sabe que hoje você tem que fazer isso, que amanhã você vai fazer outra coisa, isso ajuda muito. Outra coisa que a noiva é importante que ela faça, ela precisa de fazer uma atividade física, uma caminhada ou uma academia, é o momento dela, é o momento onde ela vai exercitar o corpo e quando se exercita o corpo, a ansiedade ela reduz drasticamente. Também, noiva, não façam dietas malucas. Exageradas. Tem noivas que fazem dietas de uma alface por semana. Isso traz uma... Olha, o corpo, o físico fica debilitado. Traz uma irritabilidade para a pessoa incrível. Então não faça dietas malucas. Se é o caso, se você quer perder um pouquinho de peso, procure um profissional, né, dessa área e faça algo a longo prazo. Da forma correta. Da forma correta que precisa ser feito. Durma cedo. A gente precisa dormir cedo. E às vezes a noiva fica tão preocupada e vai até tarde, altas horas da noite pensando e fazendo coisas para o casamento, que ela não descansa. No outro dia ela acorda já cansada. Então, faça seus horários, mas durma cedo, durma bem. No outro dia você vai estar disposta, alegre, animada, seu dia vai render muito mais. Então, todas essas coisas ajudam, aliviam esse estresse, ansiedade. Namore muito, saia com o seu noivo, não fale de casamento nesses momentos, né? Isso vai ser difícil, se for preciso, marque reuniões com ele. Mas bem, hoje é reunião para casamento, então senta aqui e vamos conversar tudo sobre casamento. Mas o dia que é de sair, de curtir, de ir a um cinema, de ir a um jantar, esquece. Eu sei que a gente pensa nisso 24 horas. Sim. 24 horas, 25, porque a gente realmente dorme, acorda, é um turbilhão de emoções, de sentimentos, a gente pensa mil coisas. A gente até falou, né, do trabalho, de conciliar tudo, mas tem muitas coisas que vão surgindo no caminho que a gente não estava imaginando, que a gente não estava pensando. E eu acho que a forma que a gente lidar com isso faz toda a diferença. Equilibra, traga um equilíbrio, né, na situação. Mas faça disso o melhor momento, porque é uma vez só, não vai voltar mais. Você tem que sentir saudade de algo bom, de algo que marcou na sua vida, que foi bom, que foi gostoso, né?
E quando você passa, fica com saudade. Isso. Fica com saudade, nossa, parece que eu quase não curti, quase não aproveitei. Eu tenho noivas que já casaram tem 1 ano e se sentem noivas até hoje. Adoram falar sobre o assunto, ainda seguem aí os blogs e os Instagrams que falam sobre isso, porque é um momento muito especial. Então é isso, assim, eu espero que vocês tenham gostado muito. Andréia, quero te agradecer demais por nos receber e eu tenho certeza que você ajudou muitas noivinhas que estão passando por isso agora. Aqui com você, Dani, com todas as meninas que estão nos assistindo. Obrigada. De nada. Ótimo. Até o próximo vídeo. Feitas a serem tomadas e, nossa, me perdi. Ótimo. E é muita coisa mesmo. É muita coisa, gente, é muita coisa. Peraí. É o equilíbrio. Realmente é um momento de muitas decisões, é um momento de muita coisa ao contrário. Vamos lá. Tem que fazer make-off. Tem que fazer uns 30 Pedro segundos. é doidinho pra fazer isso comigo, é o que não deixa. Não, mas tem que fazer, né? Tem que esconder.